Olá, alunos do 8º ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando dessa vez as questões da semana 2 da nossa apostila número 3, que começa na página 62. Nossa unidade temática, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Nosso tema específico, a independência da América Espanhola. Então aqui tem um texto, leiam esse texto, e aqui começam as atividades. Vamos lá. O processo de independência da América Espanhola, ocorrido no século XIX, aconteceu como reflexo e em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII. Nesse momento, é possível observar o surgimento de um novo conjunto de valores que colocava em questão o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. A teoria do iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Com base nos estudos realizados no livro didático ou em consulta à internet, responda as questões. Então vamos lá. No contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? Aqui é muito importante, na pesquisa de vocês, certamente vocês vão encontrar isso, que a influência de Napoleão é muito importante para desencadear o processo que futuramente daria condições para que os países da América Latina, aqui então chamada América Espanhola, pudessem se emancipar, pudessem se tornar independentes. E isso vai acontecer a partir do momento em que Napoleão invade a Espanha com seus exércitos e tira o rei. Então, isso vai gerar uma série de consequências que afetarão todas as colônias espanholas. Então, é sobre isso que você deve pesquisar nessa questão. Vamos para a próxima. Quais motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas na América? Vejam só, por que é que as colônias queriam se tornar independentes? Porque quando a gente fala sobre esse assunto, parece que a independência é um caminho natural. Começa como colônia e em algum momento se torna independente. Mas será? Quais eram as motivações? Por que é que então essas colônias começaram a pensar em se libertar da Espanha? Quais foram os motivos? Então, é muito interessante. Vamos para C. Quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta pela independência? E quais eram os interesses desses países na liberdade da América? Então, conforme começou a ter essa conversa de independência, isso começou a correr mundo afora, alguns países procuraram apoiar aquelas colônias que queriam se libertar. Mas por quê? Havia um interesse por trás? Então, para resolver essas questões, vocês devem pesquisar sobre a independência da América Espanhola. Se vocês escreverem assim no Google, Independência da América Espanhola, vocês vão achar muitos textos, vídeos que falam sobre esse período e assim vocês conseguirão resolver essas questões, ok? Vamos para 2. A independência do México, ocorrida na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, se deu por meio de uma guerra que contestava a colonização realizada pela Espanha. Durante quase 3 séculos, o território que hoje chamamos de México ficou sob o domínio da colonização espanhola. Somente no início do século XIX que um movimento de independência ganhou destaque e pressionou a metrópole em favor da concessão de liberdade para a colônia. Analise a imagem e responda as questões. Então, observa aqui essa imagem com atenção e vamos lá. O que você observa na imagem? Então, olha a imagem e coloca a sua opinião. O que a imagem representa? Então, observa a imagem, lê com atenção aqui a legenda e você já mata essa. C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Então, olha só. Aqui tem uma figura. Essa figura aqui representa o que será? E essas pessoas? E esses aqui com uniforme militar? Etc, etc. Ok? Observem com cuidado e vocês já conseguem sacar essa. Vamos para D. O que mais lhe chama a atenção na imagem? Então, é pessoal, coloque aí. Quem é o padre representado ao centro da imagem? Veja bem, aqui tem um padre, certo? Isso aqui é uma roupa típica de padre. Esse padre teve uma importância muito grande no processo de independência do México.
Então, se você pesquisar na internet sobre independência do México, você fatalmente descobrirá o nome desse personagem aqui. Ok? F. Observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? Justifique sua resposta. Ou seja, ao observar essa imagem, a gente vê que existem vários grupos sociais que estão aqui representados, desde pessoas da elite, o povo, a igreja com os padres, etc, etc. Então você deve então responder, observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? E aí explica a sua resposta. Vamos para 3. Na América do Sul, a independência das colônias espanholas foram marcadas por movimentos liderados por crioulos indígenas. Crioulo, aqui nesse contexto, são as pessoas descendentes de espanhóis que nasceram nas colônias, ok? Que tiveram características bem particulares. Com o apoio do livro didático e, se possível, com o auxílio da internet, preencha a tabela a seguir com as principais informações a respeito dos movimentos de independência de alguns países da América do Sul que estavam sob o domínio da Espanha. Muito bem. Então, aqui é uma coluna, os países, ano de independência, os líderes e os grupos sociais envolvidos. Então, para responder essas questões, vocês têm que pesquisar sobre a independência de cada um desses países. Aí vocês vão obter o ano, que aliás, se vocês quiserem, já vou deixar uma colher de chá, um mapa abaixo aqui, ó, tem as datas, estão vendo? Então aqui já está informando as datas de cada um dos países, ok? Porque data não é uma coisa muito importante, então já botaram aqui, basta vocês observarem e vai até ajudá-los a entender a localização de cada país e aí vocês colocam as datas, tranquilo? E aí vem os líderes. Então, cada um desses países, ao se tornar independente, contava com o apoio de várias lideranças. Então, quem eram os líderes do processo de independência do Paraguai? Você escreve aqui. E os líderes de independência da Argentina, e assim sucessivamente. E, por fim, os grupos sociais envolvidos. Quais foram os grupos sociais que foram fundamentais para que ocorresse a independência desses países? A gente viu semana passada que no Haiti foram os escravos e nos demais países aqui da América do Sul. Ok? Então pesquisem sobre a independência de cada um desses países e vocês conseguirão matar essa questão. Vamos para 4. Na luta pela independência da América Espanhola, Simón Bolívar, líder político venezuelano, tinha o sonho de uma América espanhola independente, unida e republicana. Seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Observe os mapas abaixo e responda as questões. Então, vamos lá. Aqui está um mapa mais antigo, né? E o mapa da independência. Aí vem a questão, o que foi bolivarismo? Então, pesquisa na internet para você ter uma ideia mais completa, mas aqui na própria pergunta já está falando a ideia em si, né? O que foi esse movimento? A B. Como se encontrava a divisão territorial da América Espanhola antes da independência? Então, olha só, a divisão territorial da América Espanhola antes da independência. Então, veja, olha como era a América Espanhola antes e como ela ficou depois, ok? Então, é só você fazer um comparativo e você vai conseguir matar essa questão. Após a independência, como ficou dividido o território que até então era colônia da Espanha? Então, mesma coisa, observa esse mapa, observa esse e vocês vão ver as diferenças, né? Aqui haviam vice-reinos, né? Era o nome que se dava à época, e aqui surgiram diversos países a partir disso, ok? E por fim, o sonho de Simón Bolívar da América independente, unida e republicana se concretizou? Então aqui, ao pesquisar sobre a história dos países, né, como eles se tornaram independentes, vocês vão verificar se aconteceu o que o Simón Bolívar queria, uma América independente, unida e republicana. Será que foi assim? São essas as questões. Qualquer dúvida, dificuldade, me chamem, perguntem, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço, até semana que vem.